Quando criança, Dom Pedro ficava em uma casa separada de sua mãe. Ele ficava sob cuidado de empregados e professores. Por isso, era mais achegado ao seu pai, Dom João. Em 1808, a família real portuguesa veio ao Brasil, mas logo voltaram a Portugal devido às revoltas causadas pela insatisfação do povo com a liberdade de comércio dada ao Brasil. Com isso, Dom Pedro ficou como regente aqui no Brasil. Dom João escreveu algumas cartas pedindo que Dom Pedro voltasse a Portugal, mas o povo brasileiro fez um abaixo-assinado para ele ficar, e ele acabou ficando. Dentre os apoiadores de Dom Pedro havia os independentistas e os restauracionistas. Os independentistas queriam independência, pois acreditavam que a economia do país fluiria melhor sem as amarras portuguesas, e Dom Pedro ficou do lado deles. Enquanto ainda estava com Leopoldina, Dom Pedro engravidou várias mulheres da corte. Esse cara, um dos condutores do processo da independência, imperador brasileiro de 1822 a 1831, impulsivo e mulherengo, era Dom Pedro. Estabelecia a monarquia como forma de governo e a transmissão do poder como hereditária. Estabelecia o funcionamento de 4 poderes: o executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Esse último representava os poderes ilimitados do imperador. Estabelecia o voto indireto e censitário no Brasil. Apenas poderia votar os homens livres, com mais de 25 anos, que possuíssem renda mínima de 100 mil réis. O imperador foi estabelecido como figura inviolável. O catolicismo foi escolhido como religião oficial do país. Garantia algumas liberdades individuais, como, por exemplo, a liberdade de credo. Estabeleceu o processo da independência, que foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Em 28 de agosto de 1822, as Ordens de Lisboa chegaram ao Brasil com a mensagem que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Além disso, anunciava-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil e tidas pelos portugueses como privilégios, e os ministros de Dom Pedro eram acusados de traição. Traitor! A ordem, lida por Maria Leopoldina, a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal, e em 2 de setembro organizou uma reunião extraordinária, assinou a Declaração de Independência e enviou-a para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. Um mensageiro chamado Paulo Bregaro alcançou a comitiva de Dom Pedro na altura de São Paulo, quando estavam próximos ao rio Ipiranga. No dia 7 de setembro, o príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem de independência com grito às margens do rio Ipiranga, se tornando um país independente de Portugal.